Galerinha, e chegamos aqui à questão número 17. A questão número 17, ela caiu no ano de 2016 na forma integrada. É uma forma como ela está cobrando aqui relações trigonométricas e área de figuras planas. Então, nós já estudamos esses dois conteúdos. Estamos estudando relações trigonométricas, mas já estudamos área de figuras planas. Tá? Daí a gente vai fazer aqui essa questão, rapidão. Considere na figura a seguir o semicírculo de centro O e raio 4 centímetros. Determine a área do triângulo ABC. Considere a raiz de 3 igual a 1,7. E aí nós temos aqui as opções e a figura. Galerinha, então nós temos um semicírculo, ou seja, a metade de um círculo. E ele diz que o centro é O e o raio mede 4. Então a gente já vai colocar aqui, ó. Essa parte de B até o centro O vale 4 centímetros. E de O até A, que é a mesma distância, também 4 centímetros, ok? E aí a gente vai ver que esse segmento todo, ele é o diâmetro desse semicírculo. Porém, observe que essa figura está formando um triângulo, ok? E esse ângulo aqui, ó, o ângulo formado entre o lado BC e AC, e AB, desculpa, BC e AC, ele está formando 30 graus. E nós queremos essa área aqui. Porém, para encontrarmos a área, a gente precisa da base e da altura de um triângulo. Ou, no caso, quando nós temos dois lados e um ângulo, nós precisamos das medidas dos lados, obviamente, dois lados e da medida de um ângulo. Nesse caso, nós temos a medida de um lado e nós temos a medida de um ângulo. Porém, nós precisamos descobrir quanto vale o segundo lado, que forma esse ângulo, que no caso é o lado BC. Como é que a gente vai fazer isso? Se você prestar bastante atenção, nós vamos verificar, você vai perceber que esta figura aqui, esse diâmetro desse semicírculo, na verdade, ele está sendo a hipotenusa desse triângulo retângulo. E o lado que nós queremos, o lado BC, é o que? O cateto em relação ao ângulo de 30 graus, é o cateto adjacente. Então, a dica é, nós temos aqui o cateto, nós temos a hipotenusa e nós queremos o cateto adjacente. Então, qual das três relações a gente usa cateto adjacente e hipotenusa? É só pensar um pouquinho. Pensa aí, vamos lá, seno, cosseno ou tangente. Então, nesse caso, nós vamos usar o cosseno, ó, cosseno de 30, certo? Cosseno de 30, isso para descobrir esse lado aqui, ó, certo? Para descobrir esse lado aqui, o lado AC que eu coloquei em vermelho. Cosseno de 30 igual cateto adjacente sobre hipotenusa. Quanto mede o cateto de 30? Aí é uma informação que o aluno já tem que saber. Cosseno de 30, recordando, raiz de 3 sobre 2. Igual. Quanto mede o cateto adjacente? Se o raio mede 4, essa distância aqui todinha, que é a hipotenusa que eu coloquei em azul, vai medir 8. Portanto, o cateto adjacente, ou melhor, o cateto adjacente é o que eu estou procurando. Essa medida x aqui, ó, certo? A medida x aqui, certo? Então, coloca aqui x. E a hipotenusa? A hipotenusa vai ser o diâmetro da circunferência, ou seja, 8, porque a circunferência tem raio 4. Nesse caso, a gente pode fazer meio por os extremos ou podemos simplificar. Vamos simplificar esse 2 com esse 8. Então, aqui eu tenho 2 por 2 dá 1 e 8 por 2 dá 4. Aí nós vamos restou isso aqui, raiz de 3 sobre 1 igual a x sobre 4. Fazendo o produto dos meios agora, uma vez x dá x, igual a raiz de 3 vezes 4 dá 4 raiz de 3. Porém, a questão diz para a gente usar a raiz de 3 igual a 1,7. Nesse caso, vamos fazer a substituição, vai ficar 4 vezes 1,7 e nós vamos chegar ao valor que 4 vezes 7 dá 28, 4 vezes 1, 4. Portanto, aqui 6,8 é a unidade centímetros. Beleza? Então, nós temos agora o cateto adjacente, o x aqui, ó, que é 8 centímetros.
ou melhor, 6,8, ok? 6,8. E agora nós temos que lembrar qual das relações nós vamos calcular essa área desse triângulo. Nós não precisamos da base, nós precisamos só recordar que a área do triângulo, quando nós temos dois lados e um ângulo, é dada por A vezes B vezes o seno de alfa, que é o ângulo qualquer, dividido por 2. Vezes o seno de alfa dividido por 2. Fazendo aqui a substituição, eu vou dizer que A é igual. O A eu vou chamar de 6,8 e o B eu vou chamar de 8, vezes o seno de 30 graus, dividido por 2. Fazendo agora a substituição, eu tenho aqui, vou conservar o 6,8, vezes o 8, repete também, vezes o seno de 30 graus. Recorda que é 1/2, certo? Tudo isso dividido por 2. Aí nós vamos dizer que a área é igual. Fazendo isso aqui, não vamos precisar fazer essa conta. 8 vezes 1 dá 8, dividido por 2 dá 4. Ou simplesmente corta, certo? Então ficou o quê? Ficou 6,8 vezes 4. Tudo isso dividido por 2. Aqui também eu posso cortar 2 com 4. Ficou o quê? Ficou área igual a 6,8 vezes 2. Logo, a nossa área vai ser, fazendo essa multiplicação, 13,6 centímetros ao quadrado. Portanto, alternativa A. Espero que tenha esclarecido aí para vocês. Quem estava com dúvida nessa questão, qualquer coisa você volta, assiste o vídeo novamente. Se tiver dúvida, me chama que eu esclareço para vocês.